médicos de Canoas alertam sobre as condições de atendimento e a possibilidade de parar as atividades devido à divergência de pagamentos. A gente vai conversar agora com o delegado do Simers no HPS de Canoas, Luiz Carlos Ferreira, que explica mais sobre essa situação. A nossa produção, é bom a gente falar sempre, né? A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Prefeitura pedindo uma nota sobre o caso. Mas até o fechamento desta edição ainda não teve retorno. É sempre bom falar que a gente sempre busca o contraponto e um debate. Hoje, bem-vindo, doutor Luiz. Boa noite a todos. Para conversar sobre, nós tentamos uma nota, tentamos a posição da Prefeitura de Canoas, infelizmente nós não tivemos retorno. Então vamos com a palavra, né, do doutor Luiz, que vai nos explicar. Doutor Luiz, atualmente, de uma maneira geral, como é que a gente pode avaliar a saúde em Canoas, que vem sendo manchete nos últimos anos, né? Os atendimentos estão sendo feitos de forma satisfatória na avaliação dos Simers? Os itens necessários para o atendimento, por exemplo, estão em dia? Na verdade, não estão em dia. A saúde ela tem atravessado por uma série de dificuldades, né? E algumas dificuldades até que não são assim só de Canoas, né? Nós passamos por uma crise, né, no país todo, né? Então temos uma crise de Brasil, uma crise no estado, né? E certamente isso também se refletiu aqui no município, né? Tivemos já com uma certa assim, regularidade, atraso nos repasses do estado ao município, né? O município vem arcando com com praticamente todas as despesas, com mais ainda a União, e parece que agora estão com uma regularização. Entretanto, né, nós estamos com umas dificuldades, primeiro, né, decorrentes ali daquela empresa que estava antes aqui em Canoas, né? Teve uma série de problemas na gestão dos recursos, tá? E foi obrigado aqui o poder público, né, o Ministério Público, a interditar essa empresa e constituir uma comissão ali para gerir os hospitais e as duas UPAs que estavam sobre a responsabilidade aí da Prefeitura. Sim. Né? Atualmente, né, nós não temos assim uma perspectiva de paralisação no HPS de Canoas e nem no Hospital Universitário. Entretanto, né, os contratos aqui por exemplo, da UPA Boqueirão vence, que era com Nossa Senhora das Graças, enfim, que mantinha, vence amanhã. Né? Amanhã? Amanhã. Então, ainda não tivemos a resposta de quem irá assumir o atendimento, né? Sim. Ou quem será responsável pelo pagamento dos funcionários. E com isso essa UPA pode ficar paralisada? Isso pode acarretar, até então assim, eu não tenho toda a informação, sim. Mas se seguir por isso aí, sim, pode ficar paralisada. Outra coisa, assim também, nós estamos aqui com a nossa porta de entrada do município é muito grande, né? Então, vem pacientes de praticamente 150 municípios para traumato e daqui a pouco isso aqui acarreta em suporte de outras especialidades. Sim, também. Claro. Tá? Bom, eu queria só para a gente poder ver o panorama completo, a Prefeitura de Canoas chegou a anunciar a normalização do pagamento dos trabalhadores de saúde, mas a realidade dos médicos é a mesma hoje? Dá para a gente dizer que todos estão na mesma condição de recebimento dos seus pagamentos? Olha, não estão todos na mesma condição de recebimento, acho que faltam alguns repasses ali de cirurgias, né? Cirurgias que foram realizadas e não foram pagas, né? Acho que nós ainda temos também faltas de medicamentos. Nas UPAs nós não tínhamos insulina, alguns analgésicos, né? As escalas médicas faltando pessoas, né? No próprio pronto-socorro também, assim, nós estamos com uma superlotação, estamos com um déficit
de pessoal, né? Em algumas equipes. Sim. Né? Uma coisa que ocorreu com a empresa que fazia gestão anteriormente, né? E que tem uma tendência também a ocorrer agora, é o trabalho por pessoa jurídica. Né? Então, substituir a CLT né? E colocar trabalhadores por pessoa jurídica. Sim. Isso, no passado, foi muito ruim. Né? Foi muito ruim para a classe médica. Né? E se é ruim para o médico, é ruim para a saúde, é ruim para a população. Né? Sim. No passado, com aquela empresa que estava gerindo, ficou um déficit de R$1.200.000 de horas médicas não pagas. Sim. Né? Dentro desse sistema de trabalho por pessoa jurídica. Né? Há uma tendência ainda agora que existem, né? Existem pessoas que ainda insistem nisso, né? Dentro do poder público, né? Mas já tem uma liminar do Ministério Público do Trabalho, né? Enfim, né? Não indo contra essa tendência. Sim, né? a pejotização que muitos dizem. A pejotização, né? né? A pessoa jurídica. Né? A experiência nossa ali foi um desastre. Não a foi pejotização. positivo. Por quê? Porque tu não tinha controle sobre as pessoas que vinham trabalhar. Né? As pessoas que vinham trabalhar não tinham compromisso com a instituição. Né? Sim. E no momento e as empresas que eram contratadas muitas vezes, às vezes não eram nem médicos, eram outras pessoas que demoravam para fazer os repasses, né? Sim. Bom, agora vamos recapitular. O Simers, através da sua palavra, doutor Luiz, não prevê paralisação, pelo menos do HPS, Não. Mas algumas UPAs, como a gente citou Algumas aqui, da UPAs, Boqueirão, há um risco de paralisação. Há um risco de paralisação em função do término dos contratos. Tá? Agora, vocês, o Simers, por exemplo, está negociando junto com a Prefeitura. Como é que está essa conversa? A gente tentou aqui a palavra da Prefeitura, mesmo que fosse via nota, e não tivemos. Esse diálogo está acontecendo? Sim, na verdade, aqui foi restabelecido novamente um diálogo ali com a Secretaria de Saúde. O Simer está em tratativas com a Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde ficou de dar uma resposta para o nosso presidente ali de todas essas demandas até quinta-feira. Perfeito. Agora, vamos pegar a tua experiência, doutor Luiz, aqui, a experiência na saúde de Canoas. Como é que está a gestão da saúde, se a gente for olhar de uma maneira geral? Tanto se fala, por exemplo, na saúde básica, na saúde preventiva, né, na saúde voltada à família, para que a gente possa não superlotar, né, os hospitais, especialmente com esse volume grande que Canoas atende, por estar numa região central e atrair né, pacientes de outras cidades? Eu acho que acho que a gente pode dividir em alguns pontos. Né? Primeiro, né, a nossa porta de entrada. Tá? Ela é muito grande, a nossa porta de entrada. Então, isso aqui certamente o poder público vai ter que negociar isso com o Estado, com outros municípios, para que se diminua isso. Tá? Perfeito. A outra coisa, né, foi feita uma intervenção, uma comissão de intervenção aqui no município. Né? Então, essa intervenção, ela optou por um corte de custos, né, e adequar as demandas do Ministério Público, que é correto. Tinha, né, do jeito que estava, realmente havia necessidade enfim, né, de regularizar como estava. Entretanto, né, eu acho que tu cortar custo a qualquer custo é muito ruim, porque no momento que tu corta um custo e não vê a consequência disso no atendimento à saúde, no momento que tu diminui uma equipe de médicos, por exemplo, no pronto-socorro, isso aqui vai ter uma repercussão no atendimento à população, mais cedo ou mais tarde. Sim. Tá? Nós temos aqui, junto com a comissão, com essa intervenção, nós temos um programa do governo federal, que é o PROAD SUS, né? Que é um programa que ele, na verdade, ele promove uma assistência ali ao SUS, né? Mas com uma renúncia fiscal
que foi agora em torno de 3 bilhões e 200 milhões, né? E uma renúncia fiscal dos 6 maiores hospitais do país. Então, assim, sem um acompanhamento para ver se realmente as medidas tomadas foram efetivas do ponto de vista, né, de atendimento à população, do ponto de vista social. Né? Não é só a questão quantitativa, né? A questão qualitativa tem que ser avaliada. Sim. Né? E a questão também de tudo fazer o acompanhamento. Né? Perfeito. Então... Bom, eu quero já de início agradecer a presença do Dr. Luiz Carlos Ferreira, delegado do Simers, aqui no HPS de Canoas. Para finalizar, doutor Luiz, a população, obviamente, quando o assunto é saúde, fica preocupada. Sim. Hoje, quais as dicas e recomendações que o senhor tem para a população? Os hospitais vão continuar funcionando, sim, mas as UPAs é que podem, algumas UPAs podem correr o risco por término do contrato. Isso. O término do contrato ele já está previsto. Tá. Agora, eu não tenho a informação né, do poder público de como isso vai... Como vai ser feito ali para que se mantenha o atendimento. Perfeito. Né? Sim. Eu acho que uma dica para a população é realmente procurar, né, o pronto-socorro nas coisas mais graves, né, e a saúde básica ali enfim, né, uma gripe ou outras coisas. Sim. E procurar a saúde básica. Perfeito. Né? E o que depende aí do poder público, né, a gente espera que realmente eles, né, tomem a sua parcela aí de responsabilidade em todas as instâncias, né, tanto estadual como municipal. Né? Perfeito. Doutor Luiz, muito obrigado por nos atender, seja sempre bem-vindo e a gente torce pela saúde de todos. Tá, ok. Até o próximo encontro. Até o próximo, muito obrigado e boa noite.